Fala galera, Lucas Sanaka na área, mais um vídeo no canal. Hoje vou trazer para vocês notícias sobre Patrick. E por fim, situação complicada no Galo, vamos falar sobre isso. Então assista até o final, deixa o like, ajuda demais. Curte o vídeo, tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Verifique aí se você tá inscrito, clique em hypar, hein? Hypar e o like ajuda demais. Vamos falar sobre algo agora, quero falar sobre uma situação aí, né? Eu até tuitei algo e falei no meu Instagram e quero falar aqui também. Vamos lá, olha só. Eu até tuitei algo sobre ontem, né? O Atlético perdeu o jogo 2-1. Para mim, fez uma partida sim medíocre. Eu vejo alguns tentando e cada um tem a sua opinião, tá tudo certo. Mas tentando dizer que o Atlético fez uma ótima partida, para mim, longe de fazer uma ótima partida, encarou o Bahia, encarou, estava empatando até o último lance da partida, né? O Bahia é um time forte, jogando dentro de casa, né? Na casa deles é um adversário muito difícil, mas o Atlético fez um primeiro tempo bom, né? Assim, de igual para igual, apesar que no primeiro tempo deu fim, até trabalhou mais, né? Mas o Atlético fez o primeiro tempo onde criou também, atacou mais e tudo. E o segundo tempo, até com a saída do Scarpa ali no intervalo, o time sofreu demais no segundo tempo para se encontrar dentro de campo. Depois colocou o Igor Gomes, o Júnior Santos. O Júnior Santos entrou muito bem, tudo. O Coelho, quando foi para a esquerda, melhorou. Mas ainda assim, coletivamente, o Atlético praticamente não existiu, principalmente no segundo tempo. Então, para mim, foi uma partida medíocre, mediana do Atlético. Não foi nada demais. O Atlético, para mim, mereceu a derrota. Tá? O Bahia mereceu a vitória porque foi um time muito mais organizado que o Atlético. E eu entendo, né, o desânimo que o torcedor vem enfrentando. Eu, por exemplo, ontem no pós-jogo, na narração, eu não estava revoltado, indignado e... tudo bem, até porque foi um jogo difícil mesmo, um adversário muito bom. Mas o que vem acontecendo com o torcedor, e a gente tem reparado isso claramente aí, é o desânimo do torcedor. Né? Porque, por exemplo, olha só que situação. O Atlético hoje, ele tem uma extrema necessidade de se reforçar, isso é claro, né? O Atlético, por exemplo, antes mesmo das lesões de Patrick Silva, que demora cerca de um mês para voltar, segundo o Tanaka, e agora dessa situação do Fausto Vera, antes mesmo de tudo isso, né? E só parabenizar o Chelsea, que acabei de... Tô gravando aqui o Chelsea sendo campeão, que partidaça do Chelsea, 3-0 no PSG. Mas enfim, antes mesmo dessa questão do Patrick Silva, do Fausto Vera, o Atlético já precisava de um primeiro volante, ok? Todo mundo concorda? Agora nós temos um Patrick Silva que vai demorar um pouco para voltar, o Fausto Vera que está nessa situação, a necessidade de contratar para o meio-campo é ainda maior, mas não haverá contratação. Não haverá contratação, ou se acontecer, quando será? Nós já vamos ter uma decisão agora na Sul-Americana, né, contra o Bucaramanga, e não vai ter, o Atlético precisa de um primeiro volante, de jogadores, e não só de primeiro volante, precisava de mais coisas, né, precisava de mais coisas, a verdade é essa, mas precisava desse primeiro volante pelo menos, e não chegou por quê? Porque não paga um salário, e como não paga salário, aí eu já trouxe aqui também, né, que antes o discurso era não, vamos trazer poucos, mas vai ser ali uma oportunidade de mercado, mas vamos trazer e tal, reforçar as necessidades, vai ser algo pontual. Aí depois mudou para não, agora a prioridade é pagar os atrasados, ficar em dia. Cara, isso é obrigação, isso é obrigação. Então o atleta tá deixando de se reforçar, né? A necessidade que o Atlético tem extrema de se reforçar e não vai, porque o clube, que é uma SAF, não é uma associação, é uma SAF, não tem dinheiro para pagar os salários, não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para nada. Então, assim, isso desanima o torcedor. Isso desanima o torcedor. Porque e aí, o trabalho. Aí não é só também, né, para encerrar aqui, aí não é só também criticar os donos da SAF, essa questão não. Mas o trabalho do Cuca também, para mim, é a minha opinião, tá deixando muito a desejar. Muito a desejar. O Atlético primeiro, né? É o time que mais demorou para voltar para treinar, né? Ficou dando férias e férias, mas combinamos mais tantos dias, todo mundo voltou a treinar e tudo, e o Atlético lá de férias, jogadores de férias, né? Não tiveram 2 semanas de treinamento, não tiveram 2 semanas. E você vê claramente a necessidade de treinar, do time, tá? De melhorar o coletivo. E o trabalho do Cuca, para mim, tem sido uma decepção. Eu acho que coletivamente o Atlético
tá muito abaixo. Muito abaixo. E por mais que não tenha um grande elenco e tudo, mas tem sim um time que dá para você montar um time forte, né? O elenco uma opção outra ali interessante, dá para você fazer um trabalho melhor. E o futebol do Atlético para mim é um futebol que eu não consigo ver esse time ser campeão jogando essa bola. Mas não consigo mesmo. Tomara que melhore, tomara que consiga mesmo jogando mal então, na base do 0-0, dos pênaltis e tudo. Mas eu não consigo ver esse time campeão de absolutamente nada. Eliminar o Flamengo com essa bolinha, com esse futebolzinho que voltou agora, futebol bem medíocre, eliminar o Flamengo, será que tem futebol para eliminar o Bucaramanga? Eu, sinceramente, não sei. Então, o futebol parou um mês, voltou, agora acabou o Mundial, né? Tava até torcendo para ter outro, para ver se parava de novo. Mas, enfim, futebol voltou, futebol nacional, mas o futebol do Atlético segue aí, né? Um futebol medíocre. E o torcedor espera melhora, mas está difícil. Tá difícil, né? Encontrar essa melhora, porque o time treina pouco, né? E as contratações que precisavam chegar não chegam. Jogadores com salário atrasado, dando declaração. Então, sinceramente, não tá tudo errado, né? Entre aspas, obviamente. Estou falando que está tudo errado no clube, não é isso. Mas essas questões aí não estão legais, né? Mas eu quero saber a sua opinião, você concorda comigo ou não? Deixe aí nos comentários, isso ajuda demais o nosso trabalho. Quero saber o que você acha desse momento do Galo. Estou exagerando? Às vezes eu estou exagerando, pode ser que eu esteja exagerando aqui. Quero saber a sua opinião, comenta aí. Vamos lá. Patrick, apurei, galera. Tempo de recuperação. Notícia não é boa. No mínimo um mês parado. Muito triste. No mínimo um mês parado. Por que você tá falando assim, Tanaka? No mínimo. Por que você não dá uma data certa? Simples. É uma lesão de com tratamento conservador, tá? É uma lesão com tratamento conservador. Então vai depender do atleta, vai depender do que ele vai ter. Se ele vai evoluir, como é que vai ser o dia a dia. Pode até ser um caso cirúrgico. Pode ser. Por isso que o Galo vai fazer um tratamento conservador para evitar a possibilidade de cirurgia. Então não tem como eu dar um prazo certo. O que a pessoa me garantiu, Tanaka, pode falar. No mínimo um mês parado. Daí pra frente a gente vai acompanhar e ver o que vai ser a evolução dele, beleza? Então, galera, infelizmente, um mês parado aí sem o Patrick no mínimo, beleza? Tamo junto, deixa o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifique aí se você tá inscrito. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Fechou, gente? Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal. Fui, tchau, valeu. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com quem puder, deixa aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal!